Olá, eu sou Fernanda de Façanha. Hoje eu vou apresentar o trabalho Design Urbano e a União de Mulheres no Grafite Brasileiro. Esse trabalho teve a orientação do professor Frederico Braida, que está aqui com a gente também hoje. É, eu sou doutoranda em comunicação no programa de pós-graduação em comunicação da Universidade Federal de Juiz de Fora. E agora o professor Fred vai se apresentar também. Olá, é um grande prazer participar mais uma vez do PND Design, agora na edição de 2022. Meu nome é Frederico Braida, eu sou arquiteto urbanista, sou também mestre, doutor e pós-doutor em design, e é sempre bom compartilhar as nossas pesquisas aqui no PND. Esse ano a gente vai apresentar uma pesquisa que está em desenvolvimento, que é a pesquisa de doutorado da Fernanda, uma pesquisa orientada por mim, no programa de pós-graduação em comunicação da Universidade Federal de Juiz de Fora. Agradeço ao professor Fred pela apresentação. Esse trabalho aborda a temática, né, sobre o grafite, a partir de uma perspectiva do olhar sobre o design urbano e para a formação cidadã de grafiteiras na aprendizagem e no uso de grafite na cidade. Para isso, são trazidos exemplos, né, de projetos e grafites a partir de postagens feitas no Instagram por grafiteiras brasileiras. O problema dessa pesquisa é em relação a como o grafite contribui para a construção de um olhar crítico e cidadão das mulheres, através da escolha da temática, da produção e da disseminação de grafites feitos por elas na cidade e suas relações com o design urbano. O objetivo do trabalho é analisar como o grafite contribui na construção de um olhar crítico e social de quem os faz, principalmente ao público de grafiteiras, né? E para isso a gente vai ter o auxílio teórico, né, das competências midiáticas, da literacia midiática. É importante ressaltar que esse trabalho foi realizado, né, foi feito durante a disciplina de competências midiáticas da professora Gabriela Borges no programa de pós-graduação em comunicação na UFJF. A primeira parte desse artigo, a gente vai explicar um pouquinho sobre o olhar crítico, né? A literacia midiática e o grafite. Inicialmente, Ferris e Piscitelli, para poder entender a construção de uma educação que utiliza a criticidade como questão principal ao jovem, quando se pontua a temática do ensino midiático. Para isso, é importante uma abordagem lúdica para poder acontecer essa educação midiática, né? E aí a gente percebe que a representação visual, por meio de ilustrações em muros, com cores e traços próprios de cada artista ou designer, com o uso também de temáticas diversas, trazem uma realidade que podem ser contadas, né? A partir desses grafites feitos em muro, né? A partir dessas ilustrações na cidade. As competências midiáticas, o significado delas são uma combinação de conhecimentos, habilidades e atitudes consideradas necessárias para um contexto determinado. A educação midiática ela se destina a todos, né? Produzir e divulgar suas próprias mensagens a fim de construir um olhar crítico. Então, assim, essa educação midiática ela é justamente para haver uma construção de um olhar crítico sobre o que se comunica, sobre o que se mediatiza, né? Sobre o que é mediatizado. Então, os autores, né, Ferris e Piscitelli, eles vão estabelecer que para haver essa construção crítica, deve haver também uma educação lúdica, participativa, com autonomia pessoal e emocional dos indivíduos que estão lidando com essa aprendizagem. Os autores também pontuam que para isso há 6 indicadores, né? A literacia midiática possui 6 indicadores, que são a linguagem, a tecnologia, o processo de interação, processo de produção e difusão, ideologia, valores e estética. A segunda parte do nosso artigo, a gente vai pontuar um pouquinho sobre o olhar estético e feminino, o grafite como linguagem de crítica e de luta, né? Assim, nessa parte, a gente vai falar um pouquinho sobre o significado de experiência, né? A relação de experiência com estética. Então, inicialmente, com a relação a experiências, Benjamin pontua que se atribuem, né, a histórias que podem ser contadas aos mais jovens em forma de projetos e palavras sábias. Por outro lado, essa interação também pode integrar várias capacidades humanas, pode mobilizá-las livremente, de modo que seu resultado seja uma experiência integral, forte
e de rara intensidade. Essa definição é dada por Guimarães e Leal, que pontua isso muito também em relação a esse significado da experiência em si, que é uma experiência forte, é algo que é raro, né? Acontece de forma rara. E quando a gente faz uma observação sobre os eventos femininos no grafite, há um encaixe aí, por quê? É, esses projetos são trocas de experiências, né? Trocas de conhecimentos, são experiências muitas vezes únicas, que eles acabam ocorrendo em poucas oportunidades, porque muitas vezes vai depender de editais, né? De fomento, enfim, de momentos muito específicos para todas aquelas mulheres estarem ali, né? Contribuindo uma a outra, enfim, fazendo essa troca. Ao refletir sobre esse espaço feminino na cidade, muitas vezes percebe-se que é um espaço marcado por opressões, violências, silenciamentos. Magro e Silva vão contribuir para a gente um pouquinho com esse olhar sobre a perspectiva no movimento hip hop, né, do grafite do movimento hip hop. Então, Magro, inicialmente, pontua que há uma constante invisibilidade das mulheres nos trabalhos sobre as culturas juvenis, né? E Silva vai pontuar que essa subordinação e a opressão sofrida por mulheres é fruto de uma construção social na vida cotidiana dessas mulheres, né? E aqui, para a gente poder iniciar o nosso, o que que a gente buscou nesse trabalho, né? A gente buscou iniciativas que tivessem relação direta com mulheres, que mulheres produzissem, né? Então, a gente encontrou no total de 11 iniciativas e categorizamos elas em três categorias, né? Que é projetos, eventos e CRIO. O significado de evento é basicamente eventos realizados por mulheres, por grupos femininos, né? Na maioria das vezes, grupos femininos de grafite. No total, a gente categorizou em três, né? Três, que são o GQ Festival, Iapá e Uainá e o Mais Que Rosa. O Iapá e Uainá é o dessa foto, né? Essa foto foi feita pelo Rodrigo Duarte. É, Foi um evento que aconteceu em Manaus, em maio de 2021. Os projetos são projetos, né, que realizam esses eventos muitas vezes. Desses projetos também tem CRIOs, ou então são projetos realizados por CRIOs, né, que possuem propósitos e objetivos a fim de divulgar o grafite para as mulheres, a fim de contribuir também para que essas mulheres vão para as ruas, né, façam grafites. E aí a gente traz como exemplo o Grafite Queens, o Rei de Todas, o Urbana 61, o Projeto Grafitar e Rediname. É importante pontuar que muitas vezes esses projetos eles estão relacionados a uma região específica, a uma cidade específica, né? Por exemplo, o Urbana 61 é um projeto que acontece em Brasília e a Rediname é um projeto que acontece no Rio de Janeiro. Muitas vezes pode ter sim uma proporção nacional, mas esses projetos eles possuem um lugar específico para acontecer, às vezes. E a CRIO das iniciativas encontradas, né, a gente pontuou três, que é o Nunca Fui Barbie Crio, na verdade, delas é o projeto de Minas Crios, e Mulheres Urbanas. Essa imagem de um dos projetos realizados pela Minas de Minas, né, pela Crio Minas de Minas. As considerações finais. O grafite ele continua sendo uma linguagem que comunica de forma lúdica e apropriada ao público, podendo ser entendida e interpretada de diversas formas e em qualquer lugar. O uso da rede social Instagram é muito importante porque acaba sendo uma rede de apoio dessas mulheres, né, de divulgação do trabalho dessas mulheres, de feedback delas para com elas também, para elas se conhecerem, né, para haver essa troca de contato. A experiência artística dessas grafiteiras se constrói a partir das suas vivências na cidade com outras mulheres em eventos, né, em trocas, em momentos específicos. E assim há essa união entre elas, né, entre essas mulheres. A literacia midiática é um tema de importante debate social e a mídia pode apropriar-se desse conceito. E é isso, muito obrigada, né? Essas foram as referências que a gente utilizou. E agora o Fred vai finalizar a nossa apresentação. Muito obrigado. Deixamos aqui o nosso convite também para que possam acessar os nossos artigos e nos colocando à disposição para continuar o debate
fora dessa apresentação.